O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Reunindo-se naquele tempo uma numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra finalmente caiu em terreno fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso exclamava: quem tem ouvidos, que ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava tal parábola. Ele respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados, das riquezas e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. Os que estão em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com o coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ofereço-vos, ó Mãe Pia, esta pequena reflexão que vamos fazer. Amém. Meus irmãos, essa parábola que Jesus falou hoje, o próprio Jesus faz a homilia, né? Ele mesmo faz a reflexão e ele mesmo explica o que significa, né? Essa parábola. Então a semente é a palavra de Deus, né? Então, e o terreno somos nós, cada um de nós, né? O nosso coração. Então, se você ficou um pouco curioso com os discípulos, Jesus mesmo explicou, se você prestou atenção no que foi falado, né, ainda agora, você já compreendeu, né? Porque, meus irmãos, muitas vezes nós não escutamos a palavra de Deus, né? Às vezes nós estamos na missa de corpo presente, o padre fala, o leiturista lê, as canções litúrgicas são cantadas e você não entra naquele clima, né? Como São Cupertino aprendeu a entrar no clima da Santa Missa, né? Você vê aí, ele levitava durante a Santa Missa, né? Escutava os salmos, escutava a liturgia, né? Então, muitas vezes nós estamos na missa, mas só estamos em corpo presente, né? Muitas vezes nós estamos na oração, mas só estamos rezando de boca para fora. Nosso coração está distante, porque não está caindo. A palavra de Deus não está caindo no nosso coração. Então nós estamos fazendo exterioridades apenas, né? E a gente deve ter muito cuidado com isso. Meus amados irmãos, não sei se vocês perceberam,
né? Eu estava lendo hoje pela manhã e eu sempre me deparo com o seguinte: Jesus falava em parábolas para que uma parte daqueles que o escutavam não se convertessem. Mas, irmãos, infelizmente, às vezes por um bom motivo, para falar a verdade, às vezes nós dizemos assim: Deus vai salvar a todos, né? Por um bom motivo, né? Vamos compreender, né? Por um bom motivo, né? Você chegar é bom demais, né? Para a pessoa, para você. Imagine só uma pessoa que quer crescer na vida ministerial. Você quer crescer, quer que milhões de pessoas escutam, né? Você quer que todos gostem de você, né? Quer que todos fiquem maravilhados ao ouvir sua voz. Então é muito bom você falar um evangelho morno, né? Adocicado. Você chegar a dizer: Deus vai salvar todo mundo. Não importa se você é pecador, você pode cometer todas as espécies de pecado do mundo, pode cometer coisas abomináveis aos olhos de Deus, não importa, você vai ser salvo. Deus te ama, Deus é misericordioso, Deus vai salvar todo mundo está salvo. Não existe inferno, né? Não existe diabo, né? Jesus falou hoje no diabo, né? Interessante, Jesus fala no inferno e no diabo, e ainda tem pessoas que têm o disparate de dizer que o inferno não existe, que o diabo não existe e que Deus vai salvar todos, que o inferno está vazio. Gente, por amor de Deus, isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é. Lembra quando Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga? Jesus diz assim: muitos se esforçarão para entrar pela porta estreita, mas não conseguirão. Ou seja, muitos que estão na caminhada por conta do pecado que carrega consigo não vai entrar no reino de Deus. Isso é verdade. E hoje Jesus também nos deixou mais uma pista para nós acreditarmos que nem todos serão salvos, mas poucos serão salvos, né? Estou lembrando uma homilia que eu já ouvi eita, vou me esquecer o nome do santo, mas se eu me lembrar eu digo aqui para vocês, tá bom? Tem uma homilia dele que é o pequeno número daqueles que são salvos. São Luís de Porto Maurício, acho que é assim. São alguma coisa de Porto Maurício. Ele fala, tá bom? São Leonardo de Porto Maurício, ele diz assim. E tem uma homilia dele que diz: o pequeno número daqueles que são salvos. E Jesus hoje deixou para nós que nem todos aqueles que ouvem a palavra dele aguardam no coração, nem todos aqueles que ouvem, que veem as coisas que Deus faz, conseguem ver, né? Vamos lá. Essa parábola ela também é contada lá em Mateus, no capítulo 13. Eu vou ler para vocês verem algum detalhe que diz assim. No capítulo 13 de Mateus, versículo 14. E neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz, vejam só: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se torna insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim os cure. Entenderam? Vamos fazer esse finalzinho de novo para a gente entender. No versículo 15, tá bom? Diz assim: porque o coração deste povo se torna insensível, e eles ouvirão de má vontade e fecharão os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim os cure. Entenderam? Então, meus irmãos, às vezes na nossa vida cristã, esse livro está extraído de Isaías, tá bom? Isaías capítulo 6, versículo 9. Mas, irmãos, às vezes na nossa vida cristã nós só realizamos exterioridades apenas, e no interior nós esquecemos de viver tudo aquilo ali que nós estamos vendo. Mas, irmãos, é certo também que nem todos aqueles que ouçam a palavra de Deus colocam em prática. Jesus fala isso no Santo Evangelho: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática. Foi Jesus que falou nas Sagradas Escrituras. Amados irmãos, sejamos humildes diante da palavra de Deus, sejamos humildes diante de Jesus Cristo. Amados irmãos, eu vou falar de mim, quando eu estou lendo esse trecho bíblico, só me tem uma vontade no meu coração e nada mais. É de clamar a Deus, de se humilhar na presença de Deus e dizer: Deus, faça com que eu veja. Deus, faça com que o meu ouvido escute, meu coração grave no meu interior aquilo que eu tenho que me converter, aquilo que me dá sustância para eu me converter cada vez mais e mais. Deus, tenha piedade e misericórdia. Tenha piedade de mim, Senhor. Talvez eu não sou digno de estar no céu, talvez eu não sou digno de ser eleito de Deus, mas olhe para mim, Senhor Deus. Dai-me a graça de entender vossa palavra, dai-me a graça de ouvir a vossa palavra e colocar no nosso coração. Piedade, Senhor, misericórdia. Sabe por quê, amados irmãos? Às vezes nós pensamos que Deus é um objeto que nós escolhemos. Eu escolhi Jesus, eu escolhi, né? Esses dias eu vi uma pessoa se batizou e alguém comentou assim: ótima escolha. Ótima escolha? Ah, meu Deus. Como se fosse opcional se batizar ou não. Virou uma opção agora. Eu me batizo? Não, quero me batizar não. Não, vou me batizar. Não, gente, não é assim, gente. Nós somos necessitados de Deus. Nós somos miseráveis que necessita de Deus e que deve clamar a Deus: Senhor, piedade, clemência, voltai o vosso olho para mim, os vossos olhos. Faça com que eu veja, Senhor Jesus. Lembra daquele cego que Jesus chegou lá? Às vezes Jesus parece um pouco comediante, né? Jesus chega perto do cego e diz: o que queres que eu faça? Eu acho que ele queria enxergar, gente. E ele disse assim: Senhor, que eu veja. Então, meus irmãos, que nós possamos clamar a Deus para a gente ver, para a gente ouvir a palavra de Deus, colocar no nosso coração, como a nossa mamãe do céu querida fazia. Quando começaram a elogiar Jesus, o menino Jesus no templo, lá está escrito: e Nossa Senhora e a Virgem Maria colocavam todas aquelas coisas no seu coração. Quando os pastores foram lá, os anjos apareceram a ele e disseram que o menino Jesus nasceu. Eles foram lá e começaram a contar o que tinham visto no céu, e o que os anjos anunciaram. Está escrito na Sagrada de Deus que Nossa Senhora, está escrito nas Sagradas Escrituras que Nossa Senhora ouvia aquelas coisas e depositava no seu coração. É esse o segredo. É você clamar a Deus, clemência, piedade, faça com que eu veja, e você procurar ouvir a palavra de Deus e pedir para que Deus coloque no seu coração. Uma vez que for germinada no coração de cada um de nós, essa palavra vai dar fruto. Entenderam? E é necessário que esse fruto permaneça, porque muitas vezes nós começamos uma caminhada cristã e por algum motivo ou por outro nós desistimos. Quantos de nós já fizemos isso? Eu mesmo já fiz. Na minha vida interior e na minha vida exterior também. Mas se a gente der ouvidos à palavra de Deus e clamar ao Espírito Santo de Deus, que essa palavra entre no nosso coração, vai dar fruto e nós vamos perseverar. Crer é para todos, mas perseverar é para os santos. Entenderam? Crer é para todos, agora a perseverança é para os santos. E Jesus fala no seu Evangelho: felizes aqueles que perseverarem até o fim, porque serão salvos. Jesus fala: quem perseverar até o fim será salvo. Amados irmãos, então que nós possamos clamar a Deus piedade, misericórdia, Senhor.
Assim como vós disseste no Santo Evangelho, sem mim nada podeis fazer, eu te digo, Senhor Jesus, sem vós eu não posso fazer nada. E nós podemos até copiar a oração de um santo, que eu não tenho na memória o nome desse santo, mas tem a frase que ele falou. Ele diz assim: faz-me santo, Senhor, nem que seja a pauladas. Entenderam? A nossa vida presente é para ganharmos o céu. E o céu só se ganha na vida perseverante, na vida piedosa, na vida justa, diante dos sacramentos da igreja, diante da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, Mamãe do Céu, abençoai-nos com vossa graça, com vosso amor, com vossa bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.